um aparato aqui especial para fazer essa demonstração. E essa lei tem um nome, né? Por que chama Lei Lucas? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar fazendo parte desse evento que é maravilhoso, a gente pegar e pensar muito isso no dia a dia. A Lei Lucas, ela originou-se basicamente no nome de um aluno chamado Lucas, de Campinas, que em 2017 ele saiu com a escola dele para fazer um evento de recreação numa fazendinha. Aí vocês estão vendo aí a própria imagem dele aí no caso. Nessa condição, o que aconteceu? Logo de imediato, ele nem mal tinham começado a fazer o passeio. Eles foram fazer o lanche, o primeiro lanche da manhã. Isso foi antes, no começo do processo. E ele se engasgou com uma salsicha. O que aconteceu foi verdadeiramente que no momento não tinha ninguém em condições habilitados e ninguém conseguia saber o que fazer com esse processo. Normalmente é aquela manobra de Heimlich, né? Isso mesmo. Essa manobra, depois de 5 minutos, chegou o corpo de bombeiros e levou ele ao hospital fazendo a manobra, recuperaram ele, só que ele teve 7 paradas cardíacas no hospital e aí, infelizmente, ele faleceu. Isso em 2017. Em 2018, a comoção foi Brasil e aí surgiu a Lei Lucas, obrigando todas as escolas públicas e privadas. Então você já está respondendo minha próxima pergunta, se é uma lei válida para todas, não é só para particular ou só para a escola pública. E não é só a escola também, né? Não. Todas as instituições que possuem ensino ou recreação com crianças, é obrigatório ter o curso de primeiros socorros básico de Lei Lucas. Clube, por exemplo. Clube tem que ter o curso. Buffet, você convida o buffet lá para o apartamento lá para fazer festejar lá no salão de festa, coisa. Você tem que se preocupar se essa pessoa está habilitada a fazer. Ou seja, aqueles animadores de festa que cantam lá o parabéns e tal, um deles pelo menos tem que ter essa formação. Tem que ter essa formação. Efetivamente, esse é o processo e como funciona. Tá, e quais são os acidentes mais comuns assim com as crianças, além do engasgar, né, dentro desse ambiente escolar, Sérgio? Ok. A maioria dos acidentes acontece por batida contra, ou seja, um tromba com o outro, bate a cabeça, ele bate a cabeça na parede, ou ele tropeça, ele se corta, ou ele se queima. Não. O engasgamento, ele tem um espaço muito curto de não atendimento de gerar morte. Essa é a questão. Mas a maioria dos acidentes são justamente corriqueiros. Machucou, cortou o dedo, tropeçou, bateu o joelho, queria aquele hematoma na perna e tudo mais, e aí você consegue trabalhar de outras formas, que é o caso nesta. Tem esse kit aqui. Isso. Vamos mostrar então, Sérgio, na prática, o que você vai apresentar para a gente primeiro? Primeiro vamos apresentar verdadeiramente como o Lucas, né, pelo tamanho mais ou menos da estrutura dele, que é mais ou menos um tronco parecido com a idade dele, do Lucas. Então, o que acontece? Toda vez que a gente depara com uma pessoa, primeira coisa, manter a calma. Você precisa ter calma para cuidar de alguém que está desesperado. Segunda coisa, perguntar efetivamente se ele consegue respirar. Se ele conseguir, pede para tossir. Tosse forte. Se ele não conseguir, mas ele consegue respirar, não adianta fazer a manobra de desengasgo. Ele tem que ser transportado para o médico fazer a retirada. Isso acontece porque, um exemplo básico é espinha de peixe. O pessoal fica todo em pânico, mas ele consegue respirar. No caso, quando ele tem engasgamento total, aí você faz a manobra. E como é que é essa manobra? Então a manobra é da seguinte forma, você tem que se posicionar atrás da pessoa, ok? Uma das pernas, não vai aparecer aqui nesse momento, mas uma das pernas ela fica para frente para você manter equilíbrio, ok? Você vai posicionar os 2 braços na altura da cintura, tudo bem? Na altura da cintura. Imediatamente você vai procurar com uma das mãos a localização do umbigo, do umbigo da pessoa. O dedo mínimo ou o 5º dedo, você vai colocar se posicionando no umbigo. Você, no momento, você vai fechar a mão em cima do umbigo. E girar para cima
o punho desta forma, nessa posição. Então você coloca o dedo aqui, fechou a mão, gira, você vai estar propriamente em cima do diafragma da boca do estômago. E aí faz o movimento. E aí você pega com a outra mão e você vai fazer um movimento em J, para dentro e para cima. Para dentro e para cima. É a forma de J. Mas não nessa lentidão, você tem que fazer rápido. Nesta forma. Por quê? Porque você comprime o músculo e joga ele para cima. Para cima para causar o desengasgo. Que é para desengasgar para ele, expulsar o ar e conseguir desengasgar. E agora, você tem um bebezinho aí, com o bebezinho é diferente. Com o bebezinho ele é completamente diferente. Se me permite, eu vou sentar aqui. Cadeira, isso, vamos lá. A recomendação é que você faça sentado. Então você faz dessa forma. Se posiciona na cadeira, uma das pernas. E aí você vai pegar a criança, primeiro, abrir a boca para verificar se você enxerga o objeto. Na outra, você vai colocar as pernas dele nesta posição nos braços, ó. Nessa posição aqui, ó, nos braços. Por quê? Porque se ele escorregar da sua mão, ele não cai. Apoia na perna na forma inclinada com a cabeça. E aí você vai fazer aqui, numa linha imaginária entre os mamilos, você vai fazer com os dois dedos, vai fazer compressão. 1, 2, 3, 4, 5. Não saiu? Pega do outra mão, olha lá, colocou na mesma posição. Posicionou, segura aqui ó, em V, na boca para manter aberta. E aqui entre as escápulas, né, você vai fazer tapotamento. Alguns falam de bater com o dorso da mão, isso pode causar lesão na criança. Tapotamento, você vai fazer a mesma uma forma. conchinha, né? Com a mão. Na conchinha. Quando a gente fala de tapotamento, que antigamente as avós falavam que era para tirar o catarro do peito. Então eu fazia aquele... E aqui você vai fazer nessa posição, ó. Inclinado. 1, 2, 3, 4, 5. Vira do outro lado, abre a boca. Encontrou, apareceu. Se ele chorar... Está resolvido. Está resolvido. Se você, depois de 5 vezes, depois de 5 tentativas, o que pode acontecer é ele entrar em parada respiratória. E aí você tem que fazer a compressão torácica. Muito bem. Essa é a questão. São dicas, assim, a gente vê muito a Polícia Militar, sempre passa, né, os chamados de emergência. Sim. Né, e aí a Polícia Militar vai lá e consegue desengasgar essa criança, mas se os pais, as famílias tiverem esse conhecimento, é importante e, como foi dito aqui, né, dentro dos ambientes escolares, tendo essa informação é muito importante. E esses aparelhos que você trouxe aqui é importante ter dentro desses locais, nas escolas. Toda empresa, toda escola, toda instituição, ela deve ter material de primeiros socorros para imobilização, para proteger queimaduras, para luva de procedimento, para fazer proteção da cabeça, para fazer limpeza, para fazer, isso aqui é para proteger, você faz uma fratura no dedo, você coloca esse dedo aqui. É uma pequenininha, mas você pode pegar e colocar um pregador de roupa, você abre ele, você coloca no dedo e você fecha ele. Muito bem. Assim, tem muito material aqui, até quem sabe... Tem atadura, tem plásticos, tem várias coisas que a gente... Mas assim, os proprietários de estabelecimento responsáveis, eles têm que saber dessa informação. Sim. E, com certeza, evitar que o pior aconteça. Sérgio, Posso só completar um pedacinho, por favor? Duas citações. Nenhum de nós pode pegar e medicar a criança, e muito menos um adulto, porque somente um médico que faz isso. Então nós temos algumas escolas que ficam guardando lá antitérmico e tudo mais. Cuidado, gente. Isso não é permitido. Você não sabe qual é a reação que vai gerar na criança. Essa pode ter um processo alérgico. Lógico. E aí acaba prejudicando. Esse daqui é o material de primeiros socorros. É isso que eu queria só completar para você. Obrigado pelas dicas importantes que vão ajudar muita gente, quem sabe, a salvar vidas. Obrigado. Uma satisfação enorme pela informação. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Sucesso para todos nós.